Bom dia, bom dia. Vê se minha luz tá boa assim. Acho que assim tá melhor. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos pro tarô da semana? Vamos acordar cedinho. Vamos escolher nossa carta da semana. Vamos ver o que apresenta nessa energia desta semana. Vamos ver as possibilidades, porque as escolhas é de cada um. Mas o universo está aberto às oportunidades. Deixa eu pôr um cafezinho aqui, enquanto vocês vão chegando aí. O tarô da semana, ao vivo. Acordei bem cedo, já fui estudar um pouco. Vamos lá? Vamos pro tarô da semana. Semana passada, tivemos assim alguns movimentos astrológicos, né? Vamos falar assim, movimentos astrológicos. Tivemos uma quadratura, tivemos uma lua nova em Câncer, né? E todo esse movimento, ele, no universo, né? Ele movimenta também as pessoas, né? Porque nós somos uma miniatura, né? Do que acontece em cima, acontece embaixo, internamente, né? E essa lua nova em Câncer, ela, né, tá em quadratura com Saturno e Netuno, né? Então fala muito das nossas águas internas, das nossas emoções, né? E traz também, né, movimentos das nossas raízes, né? Traz movimentos dessas raízes, né, da nossa família. Câncer também fala, né, como que eu vou dizer assim, do que está mais oculto, né? E traz assim à tona, né? Traz à tona, como fala na astrologia, né? Também para alguns estudiosos, né? O que está, os inimigos que estão ocultos, né? Então esse movimento de lua nova traz à tona. A lua nova é um recomeço, né? Traz início de novas coisas, e esses inícios em Câncer também pode revelar, né, essas pessoas que estão, né, ocultas, que a gente às vezes não percebe, mas são inimigos ocultos, né? E aí essa semana também traz um novo movimento de retrogradação para rever pontos, né? Pontos que precisam ser olhados, né? Então, para muitos, esse final de semana, essa semana que passou, foram finais de semana dolorosos, né? E a gente pode perceber no movimento que acontece na mídia, entendeu? Então, assim, a gente pode olhar desta forma para poder compreender melhor esses movimentos. Então, mexe com questões familiares, né? Com encerramentos de ciclos. Então, o universo, ele é muito poderoso, né? Ele traz para cada um o que é de cada um. E se a gente se conectar, né, com essa força superior que está lá, que é Deus, né, que nos guia e que nos rege, e a gente saber que cada um tem o seu tempo de aprender, né, e o seu tempo aqui também, né, traz mais conforto, tá? Então, essas palavras que veio hoje, eu estudando esse movimento astrológico, né, essa quadratura às vezes é algo assim, um pouco doloroso, né, para as pessoas.
Então, assim, a gente se centrar, se conectar com as nossas águas internas, reconhecer as nossas sombras, a nossa luz, né? Que é importante, os sentimentos, né? E como que eu posso lidar com essas emoções, saber identificar as nossas sombras é fundamental para que a gente saiba onde que está a nossa luz interna, tá bom? Então, uma boa semana, escolha sua carta, escolha sua carta do tarô para essa semana. Semana passada não consegui fazer ao vivo e tá tudo bem também. A gente tem que obedecer também os mistérios que se apresentam na vida da gente. E eu fiz na forma que deu, né? Tá lá na outra plataforma vizinha, mas eu fiz. E aí, esta semana é uma semana assim para você se conectar com as suas águas internas, tá? Se conectar com as pessoas que você ama, que te fazem bem. Às vezes aquela ligação que às vezes a pessoa está precisando, né? Um familiar que faz tempo que você não liga, né? Um pai, uma mãe que às vezes você faz tempo que não fala com eles, né? Então é um momento assim, essa semana de rever as questões, né, de família também, tá bom? Escolha sua carta para essa semana, pode ser a 1, a 2 ou a 3. Você pode colocar temas da sua vida em cada carta para que você possa ver a energia que se apresenta para esta semana. Pode colocar trabalho, pode colocar família, você pode colocar também saúde, né? E aí você olha, né, dentro do que você consegue interpretar, das palavras que chegam no seu coração, como importantes. Aquilo que não faz sentido, você descarta para o universo, que não é para você, tá bom? Bom dia. Esta semana parece que eu acordei mais inspirada. Estou feliz de estar aqui retornando à minha casa. Eu vou enviar isso aqui para mais pessoas que queiram me acompanhar, que queiram assistir o meu trabalho, que respeitam o meu trabalho, porque eu venho batalhando por esse espaço, um lugar de respeito, não reconhecimento. Reconhecimento é o tempo, mas um lugar de respeito. Vamos lá. Carta número 1. Carta 2. Carta número 3. Então, semana passada, deixa eu ver aqui. Semana passada foi uma semana assim, que eu tirei algumas cartas, né? Em que algumas pessoas escolheram alguns temas e tal. Mas para alguns, né? Algumas pessoas, né, que me mandaram mensagem, que escolheram, né, uma das cartas, né? Me deu um feedback, né, de que realmente algumas coisas teve que ser desconstruídas para novas ser construídas, que foi a carta número 3 da semana passada, né. Então, assim, a gente buscar entender também, compreender, né, a mensagem, e sentir, observar a semana. Às vezes você pode pegar um caderninho aí, fazer um diário, né? Um diário da carta que você escolheu da semana, tá bom? Para que você fique mais conectado, possa como que eu vou falar? Possa fazer melhores escolhas, tá? Carta 1, oráculo 2 e oráculo 3. Um oráculo para cada carta.
Estou aqui com o oráculo das intenções. Então vamos lá? Sem delongas. Hoje meu café saiu meio ralo. Vamos lá. Carta número 1. Olha, um 6 de copas. Ainda vamos falar muito sobre família essa semana. Muitos temas relacionados à família, tá? A estrutura, a base, né? Então, aonde que está a sua base familiar, né? Aonde que você se estrutura, para quem escolheu essa carta? Aonde você está investindo o seu tempo, fazendo, né? Aonde você está doando o seu tempo, o seu amor, o seu carinho. Você está investindo no lugar certo? Você está disponibilizando tempo, dedicação às pessoas que realmente vai saber receber? É uma reflexão, tá? Então, o 6 de copas fala das emoções, né? Fala dos lírios do campo, tá? Você pode olhar aqui, né? Que dentro de cada taça nós temos um lírio, né? Então tem uma frase, né? Acho que é um versículo do livro sagrado que fala assim: olhai os lírios do campo, né? Então, como que você, né, está recebendo, né, no seu lugar de receber? O que você está recebendo? Né? O que você está permitindo receber na sua vida do outro? É uma pergunta, tá? Então, o 6 fala dessa base da sua família. Pode ser a base no seu trabalho, né? Como que está essa família trabalho? Como que está essa família religião, né? Do seu religare com a sua espiritualidade, né? Como que está essa doação sua, do seu tempo, do seu amor, do seu carinho para com o outro, né? Então, assim, como está a sua criança interna, né? Você está se sentindo acolhido, você está se sentindo bem recebido nesse lugar, reconhecido, tá? Então, porque às vezes, até dentro da família, né, dentro do seu lar, você está na postura de criança, né? E seu lugar, muitas vezes, né? O seu lugar é um lugar de adulto, né? Ou de pai, ou de mãe, ou de filho, mas sem ser a criança ferida, né? Mas olhar também, se acolher, se sentir que algo mexeu com a sua criança ferida. Então, quando olhamos internamente como estamos, né? O que eu estou sentindo? Por que isso mexeu comigo? Por que isso me tirou do meu centro, do meu equilíbrio? Entendeu? E aí você consegue se analisar, né? Olhar bem para o seu interno. Porque às vezes o que o outro tem para dar é só isso. E você está querendo mais, né? E às vezes você está esperando mais. E muitas vezes você não precisa esperar do outro. Você precisa se acolher. Você precisa se amar mais, né? A sua autorresponsabilidade de autocuidado, de se amar, de dizer, né? Dizer o não, basta, né? Então é isso
que esse 6 de copas fala das emoções, das relações, né, entre dar e o receber, fala dos sentimentos, fala de amor. Esse 6 fala de base, né, na família, fala de casa, né, como que dá essas bases, né, estruturais, né, porque uma família tem que ter uma base, né, para se levantar uma torre no alto tem que ter uma base bem firme, né, para que aquilo se sustente e fique em pé, para que não seja qualquer vento que abale as estruturas, certo? Então, como que está o seu receber do outro? Você está tendo um reconhecimento para com o outro? Você está dando o basta que é necessário para o outro? Não invadir, não te desrespeitar? Você está sabendo reconhecer o valor do outro? Tudo isso, né, cabe dentro desse arcano, que é o 6 de copas, que é o caminho, né? Você está nesse caminho do reinado de copas. Esse caminho aqui está falando do nosso dia a dia, tá? Esse dia a dia é para chegar em algo maior. Como que você está lidando com as suas emoções? Com seus sentimentos? Tá? Então, este é o oráculo da carta número 1. Né? Examinar tudo isso à sua volta com muito carinho. Porque às vezes reconhecemos o outro, o valor do outro, né? Quando não está mais perto. Quando se foi, quando se partiu, quando algo se quebrou, né? Então, olhai os lírios do campo. Assim está escrito no livro sagrado, né? Às vezes estamos em volta de tantas coisas boas, né? De tantas bênçãos e não reconhecemos a grandiosidade das bênçãos que recebemos todos os dias. E aí, quando o universo, né, traz algo para despertar na vida, aí dói. Aí é doloroso. Tá? Vamos ver o oráculo que tem aqui para esta semana da carta número 1. Sombra. Eu comecei falando, né, da astrologia no início do vídeo, reconhecer aonde está também as nossas sombras, para poder entender, né, reconhecer onde que erramos, aonde que está a nossa parte mais escura, né, das nossas emoções, das coisas que não são boas, para que a gente reconheça a nossa luz. Tudo bem, né? Eu reconheço que eu errei em tal coisa, mas vamos para frente, né? Olhar o que eu posso melhorar nisso. Essa é a luz, tá? Acolha sua sombra. Na escuridão ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite enxergamos as estrelas. Então, às vezes, né, tem coisas dolorosas que é naquele ponto que algum ser humano, né, consegue enxergar o amor. Enxergar o quanto o outro era importante, o quanto poderia ter sido diferente, tá? Então, às vezes olhar para a sombra, para a dor, é importante para reconhecer também que tem o amor, tem amor, em tudo tem amor. Então, é na noite que observamos as estrelas, a lua, que sentimos, né, o acolhimento. Então, acolher também dentro de você as coisas, né, que
você precisa melhorar, né? Que eu preciso melhorar, que o outro precisa melhorar. E reconhecer que ainda somos falhos, né? Só de reconhecer isso, já damos um grande passo para a luz. Significa que tem humildade, que tem esperança, que tem fé ali de dias melhores, tá bom? Então, este é o oráculo. Vamos para a carta número 2? Carta número 2, olha... 20, arcano maior, o julgamento. Então, saiu esse arcano, o julgamento. Às vezes, estamos sendo julgados, né? A todo tempo. De alguma forma, estamos sendo julgados. E às vezes estamos julgando. Tem os dois lados da moeda. De que lado que você está? Independente, o importante é que esse julgamento, né? Esse julgamento seja, né? O importante é que seja de nós mesmos. Como que eu estou me olhando, né? Quando eu estou olhando para dentro, olhando para mim, eu estou fazendo um julgamento, né? Das minhas atitudes, né? Das minhas palavras. Então, do meu emocional. Então, esse julgamento, ele é um chamado para o despertar. Eu falo assim, se é no trabalho, se você escolheu esta carta para o trabalho, né, você precisa despertar para algo dentro do seu trabalho. Observar em volta o que está acontecendo, né, para esta semana. E pode ser que, né, para questões de trabalho, você também possa ser chamado para uma conversa, tá? E dependendo, né, de como que tá essa trajetória, essa conversa pode ser uma conversa boa, né? Pode ser um chamado para uma nova proposta, né, para um novo cargo, para confirmação de algo, ou pode ser um chamado para você se retirar, entendeu? Então, depende muito do seu plantio. Então, às vezes, você acha que fechou-se aquela porta, né, e você entra, né, em desespero. Não. Às vezes, essa porta está sendo fechada para que algo novo se apresente para você. Então, plante boas coisas, observe a sua volta, sinta a energia do movimento. Não leve o seu cotidiano, o seu dia a dia, como uma cancela, né? Que você abre e fecha no automático. Não. As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm emoções, as pessoas têm sua sombra, sua luz, entendeu? Então, observar o que tem por trás das atitudes. Porque assim, o que tem por trás das palavras estão as atitudes, das coisas que não são faladas, entende? Então, no seu trabalho, ou no seu cotidiano, com a sua família, ou na sua saúde, né? Vamos olhar essa carta quando se coloca para a saúde, quer dizer que é hora de você despertar, acordar, para cuidar mais da sua saúde. Que é sujeito você levar um susto, né? Para que você desperte, entendeu? Então, o julgamento, ele tem várias formas, né, de serem interpretadas, tá bom? Então, para você também que às vezes está esperando aí um concurso, né, um chamado, sair uma lista, tá? Uma faculdade, algo assim, você... Observe os seus e-mails, né, as suas cartas, suas correspondências.
Olhe as mensagens no seu celular de uma forma mais assertiva, leia as coisas direito, tá bom? A entrelinhas, tá? Então, este arcano, ele é um arcano, né? Ele é um arcano maior, ele é o 20, tá? Então, ele traz muitas coisas boas, tá? Para você que plantou, né? Uma boa semente, tá? Vamos olhar o oráculo? Conexão. Eu vou ler, tá? Conexão. Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Conecte-se com o desejo do seu coração e desfrute conexões do amor em sua vida. Então, se conecte, vibre em algo maior, tá? Se você sentiu que algo te perturbou ou te tirou do seu centro, respira fundo. Observe por onde que entrou aquele sentimento, tá? Veja qual foi a porta que você deixou aberta e feche, tá? Fecha. Não deixe que aquilo entre no seu coração, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que vai tomando dimensão maior. Então, se conecte com as coisas que você quer, com amor, né? Às vezes uma música que você coloca muda a vibração que você está sentindo, né? Algo que você, um livro que você pega para estudar, te conecta com a essência divina, né? Tem um livro sagrado que você pode se orientar por ele, né? O livro sagrado vem tirando muitas pessoas dos atrapalhos, tá? Então se conecte com coisas boas, vibre num hertz maior, tá? Para que você não entre em conexões que vai te trazer, é sujeito de trazer coisas que não são boas, tá bom? Então, conexão com o amor, vibre no amor. Vou dar um café aqui. Quase minha garrafa já. Vamos para a próxima. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos lá. Carta número 3, tá? Quem não escolheu ainda, olha, saiu o pendurado. Carta número 3. Vamos lá. Para quem escolheu a carta número 3 para essa semana, preste atenção. Que às vezes você precisa olhar as coisas por outro ângulo. Às vezes você está olhando num ponto de vista algo. Levante-se daquele lugar e olhe noutra direção, noutra, né, no outro ângulo. Uma coisa é eu colocar aqui. Está muito perto, fica embaçado, às vezes a gente não vê as coisas direito. Quando eu faço isso, eu tenho uma ampla visão de tudo, com mais cuidado. Então, seja um observador cauteloso das coisas da vida. Às vezes vai ter situações que vai te colocar numa posição desconfortável. Esse é o significado dessa carta. E essa posição desconfortável, somente você pode se soltar. Então é respirar fundo, olhar com atenção, observar o que se apresenta, porque aqui você não está preso, né? Suas mãos estão soltas. É uma posição desconfortável, porém,
que você mesmo se colocou, tá? Você mesmo se colocou. Suas mãos estão soltas. Então, amplie a sua compreensão. Você pode ver que tem um sol aqui, né, na cabeça dele. Amplie a sua compreensão para que você veja as coisas de uma forma mais clara. Em um tempo para que, né, quando a gente fica nessa posição aqui, a gente sente que o sangue vem tudo aqui para a cabeça, né? Então, é essa impressão, assim, da gente poder sentir, né, concentrar na cabeça, né, no pensamento, como que a gente está olhando as coisas, numa visão, tá? Então, cautela nas decisões. Esta carta aqui, ela representa assim, né? Por exemplo, você compra algo, né, mais caro. Sem observar, né, como que está o mercado de trabalho, como que está, né, aquele carro, por exemplo. Você vai lá, compra um carro, você não leva no mecânico, você compra pelo impulso, né? Você faz uma negociação de uma casa, sem pensar muito bem. Você tomou uma decisão no relacionamento sem observar mais. E aí o que acontece? Você fica numa posição desconfortável. Por quê? Porque você se colocou nesse lugar, entendeu? Então essa carta ela diz assim: cautela, atenção nas coisas que você toma a decisão por impulso. Ok? Então, assim, às vezes você faz essa negociação, compra algo, né, e não lê direito no contrato, ou recebe aquela encomenda pelo correio, e quando você abre, não foi um bom negócio. Entendeu? Então, essa carta, esse arcano, ele traz, assim, essa atenção. Para esta semana, conselho do arcano, assim, observe mais, deixa passar essa semana, observe mais, com mais atenção, né? Se você for comprar um carro, se você for fechar um negócio numa casa nova ou mudar de casa, tá? Para que você não fique numa posição desconfortável, tá? E depois fique pensando que está sem saída, ou que foi a pessoa que te passou a perna. É porque você fez as coisas por impulso. Você se colocou nessa postura desconfortável. Porque é assim que eu trabalho com o tarô. Eu trago para você a responsabilidade que é sua, das suas escolhas. Tá? Então, essa carta, o arcano, traz esse arquétipo do pendurado. Muitas vezes do endividado. Tá? Então, observe o que chega aqui na sua mente, nessa parte da sua cabeça. Expanda a sua compreensão, leia as entrelinhas. Olhe, né, leve aquele carro, né, no mecânico, tá fazendo um barulho estranho, percebeu algo, né, não tá legal, né, porque eu olho para esta carta aqui, as questões materiais, mais materiais, tá? Aquele vazamento que pode causar um estrago maior, entendeu? Então essa carta ela traz essa entonação, ok? Então preste atenção essa semana, tá? Na intuição, nas coisas que chegam para você. Não faça as coisas por impulso. Então, o oráculo para esta carta é florescer. Olha que legal, florescer. Há algo grandioso em cada ser.
A verdadeira essência quer desabrochar, sem máscaras, sem culpas ou ressentimentos. Quando acolhemos nossa essência e recebemos e percebemos que somos merecedores, o universo responde o nosso chamado, floresça. Então, algo de grandioso, né, pode acontecer, né, para você. A verdadeira essência, né, do desabrochar. Então, assim, calma nessa alma antes de fazer algo, né? Porque às vezes você acha que é aquela oportunidade que se você perder, não vai ter de novo, né? Mas calma, respira fundo, dê um passo de cada vez, tá? Deixa as coisas ir florescendo de uma forma bem suave, que você possa perceber, que você não fique numa postura desconfortável, tá bom? Então, gente, este é o oráculo, né? Os oráculos, as cartas da semana, a carta 1, a carta 2 ou a carta 3. Você pode escolher. Eu vou deixar aqui, né, nessa plataforma, na plataforma vizinha, na outra plataforma vizinha, tá bom? Para que vocês possam assistir, compartilhar, né? Quando você chega aqui, deixa um comentário aqui embaixo para mim, ou que você deixa o seu coraçãozinho, o seu like. Isso faz com que a plataforma entenda que este conteúdo tem relevância. Você pode se inscrever no meu canal também no YouTube. E você acompanha e recebe toda semana esses vídeos que eu posto aqui, tá bom? Então, desejo para vocês uma boa semana, né? E eu estou aqui, né, para poder fazer esse trabalho com amor, com carinho, que possa trazer mais esperança para vocês na semana, tá? E que vocês comecem uma semana assim com escolhas melhores, tá bom? Uma boa semana e até mais.